Pronto. Rudinesco também. A aula já está sendo gravada. Vou abrir aqui os slides para vocês. Então, esse encontro faz parte dessa primeira aula, que a ideia era preparar uma aula mesmo, a partir dessa perspectiva dessa nova empreitada sobre a introdução ao ensino do Lacan. E aí a grande pergunta é quem foi o Jacques Lacan? Quem é esse homem que a gente estuda, problematiza, critica, rechaça muitas vezes, que a própria literatura faz esse papel de rechaçar o Lacan, né? E que por vezes a gente se depara com várias críticas. Eu já ouvi falar que Lacan era um charlatão, que Lacan era um burlador do contexto financeiro, capitalista, do trabalho de análise, por conta das seções de tempos variáveis. E isso é um dado que quase sempre a gente ignora. Como foi que Lacan chegou até esse ponto? Algumas coisas eu vou trazer que não estão nos slides, mas eu vou referenciando à medida que eu for me lembrando para vocês. Então, o nome completo do Lacan é o Jacques-Marie-Émile Lacan, nascido em 13 de abril de 1901 e faleceu em 1981. É de família de fabricantes de vinagre de Orleans, de sólida tradição católica então, e conservadora. Então, aqui já é um dado muito interessante da história de vida do Lacan, que, por sinal, esse nome, Marie, é atribuído à Virgem Maria, né, do catolicismo, que a posteriori o Lacan retira o Marie do seu nome e fica somente Jacques M. Lacan, e abreviando Jacques Lacan. É tanto que vocês podem observar que nos escritos que vão aparecendo, que vão sendo publicados pelo Lacan, já não aparece mais o nome completo, porque ele tira esse nome Marie, que é uma alusão à Virgem Maria do catolicismo, provinda dessa herança familiar, né, do interior da França. O pai dele, Alfred Lacan, era um homem de aparência fraca, atormentado pelo poder do seu próprio pai. Emily, sua mãe, apresentava-se mais intelectual e dedicada à religião. Na verdade, é um dado francês, né, da questão, não é que toda a França seja católica, mas tem uma grande exposição ao catolicismo na França, só assim vocês se debrucem a pesquisar sobre os autores franceses, até mesmo um pouco mais historicizando o contexto do próprio Lacan. Tem muita ideia do paganismo, daqueles que não acreditam, mas também tem essa origem católica muito forte. Lacan era o filho primogênito e teve 3 irmãs, né? A Madeleine, o Raymond e o Marc. Na adolescência, muito cedo, Lacan rompe com o catolicismo e se dedica à vanguarda literária, né? Lendo Spinoza, Nietzsche, os surrealistas. E esse é um dado muito interessante na adolescência do Lacan, porque é pelo surrealismo que Lacan chega até a psicanálise. Ou melhor, é com o surrealismo que Lacan chega até a psicanálise. Surrealismo, o oposto do realismo, né? Atravessado pela própria filosofia, ao qual Lacan, mais à frente no seu ensino, vai dizer que a psicanálise é antifilosófica. E percebam que Lacan, e essa é a beleza, para mim, da psicanálise lacaniana, que Lacan não é alguém que constrói uma teoria do nada e a troco de nada, mas alguém que constrói um edifício da sua própria psicanálise a partir daquilo que vem de Freud, tendo propriedade para poder criticar aquilo que outrora era colocado, né? Porque, veja, nós temos essa forte tendência. Camila está aqui, eu vou referenciar de novo ela, que eu vivo metendo pau no Jorge Forbes. Mas para meter o pau no Jorge Forbes, né, no que o Jorge Forbes muitas vezes coloca, eu fiz o curso de introdutório ao ensino de
de Freud a Lacan, eu li o Forbes para poder ter propriedade para dizer no que eu não concordo, né? E, infelizmente, nós temos essa forte tendência, e Freud já explica isso em Psicologia das Massas e Análise do Eu e Futuro de uma Ilusão, que nós tendemos a ignorar a verdade e nos alienar à massa. Lacan fez o contrário. Lacan, no período da sua adolescência, quando rompe com o catolicismo, ele se dedica às leituras, né, a frequentar livrarias, a se deparar com escritores e poetas. Então, a arte surrealista, né, inclusive cogita-se a possibilidade de que o Pablo Picasso foi analisando do Lacan, né? Então, não é qualquer coisa, né? Tem esse ponto, né, que o pessoal, os literários ficam atribuindo, mas eu não sei até que ponto isso realmente é de fato e de direito. E aí Lacan ingressa na faculdade de medicina e se especializa em psiquiatria. E um dos seus famosos professores foi o Clarenbaut, famoso pela prática da medicina da época, e a sua famosa tese de doutorado, que segundo a Elizabeth Rodinesco, é o primeiro caso clínico escrito por Lacan, que é de uma psicose paranoica e algumas coisas com relação à personalidade. Só lembro esse início do texto da tese do Lacan, que é um texto, inclusive, uma obra publicada e que vale a pena fazer a leitura, a quem interessar, apesar de que ele traz muitas facetas da medicina, mas, segundo a Rodinesco, quando faz essa revisão da vida do Lacan, esse é o primeiro caso clínico escrito por ele. Em 1932, ele inicia a sua análise com Rudolf, né? Uma vez me perguntaram quem foi o analista de Lacan. Esse cara aí. Essa análise durou 6 anos e meio, tendo sido interrompida em função de fortes desentendimentos entre ambos. Vocês vão ver que Lacan era uma pessoa muito bronqueira, né? Não é à toa que ele rompe com a IPA, a Sociedade de Psicanálise, cria a própria escola, dissolve a própria escola, cria o dispositivo do passe e recria um novo método, uma nova forma de escola, né? E depois, no final da sua obra, tem 2 textos, eu não sei se aqui tem alguém que faz parte de escolas de psicanálise, não sei se as pessoas que se são e se fazem parte, se têm conhecimento desses textos, não vou lembrar o ano do texto, mas são 2 textos que Lacan dissolve o passe e dissolve o cartel. Ele cria o dispositivo do cartel como um dispositivo para a formação do analista e para ingresso na escola. Ele cria o dispositivo do passe como um dispositivo para tornar-se psicanalista, né, como que o passe fosse a condição para se tornar analista, dentro do contexto da escola. E assim, no final da vida, né, já no período da enfermidade para morrer, ele escreve 2 textos e publica, dissolvendo, dizendo que o passe não é tão funcional assim como ele pensava, bem como o cartel. E, de certa forma, é nessas 2 cartas que hoje o movimento do lacanismo se pauta, quando rompem com a ideia das escolas e dos institutos de psicanálise necessariamente, e passam a praticar uma psicanálise lacaniana de uma forma independente de escolas. E aí a gente entra numa problemática que, inclusive, foi pensada pelo próprio Lacan, né, nos escritos e nos outros escritos, quando ele vai colocar em xeque a formação do analista. Como é que se forma um analista? O analista ele precisa estar no contexto da escola para se autorizar ou para se nomear analista. E é interessante porque durante todo o percurso, e eu acho que só foi possível, a meu ver, só foi possível nós termos uma psicanálise lacaniana tão maciça como nós temos hoje, quando a gente se depara com os seminários, por exemplo,
porque Lacan teve esse perfil de bronca, né, de não aceitar tudo que era imposto por aquilo que a IPA estava fazendo com o ensino do Freud. Mais à frente a gente vai ver que, por exemplo, Jacques Alain Miller divide o ensino do Lacan em 3 clínicas. A primeira, segunda clínica e o ultimíssimo Lacan. Mas isso é pano para manga mais para frente. Mas, de uma forma mais introdutória, ele casou-se com a Marie e teve 3 filhos, a Caroline, o Thibaut e a Cibele. Embora estimado como... Deixa eu só ver. Embora estimado como um brilhante intelectual fora dos meios psicanalíticos franceses, Lacan não recebeu reconhecimento da Sociedade Psicanalítica de Paris, na qual seus trabalhos não são considerados e seu anticonformismo causava muita irritação. Então, como eu disse para vocês, Lacan é conhecido por essa característica meio dura, meio difícil de lidar. Nós, em psicologia, chamaríamos de uma personalidade difícil e complicada. Não era uma pessoa que era facilmente manipulada. E na sociedade, né, na SPP, isso não era considerado viável. Né? E aí, por exemplo, nós vamos ver os grandes psicanalistas no Brasil, e aqui não convém citar nomes, que não fazem parte das escolas ou que fizeram e que hoje estão rompidos com determinadas escolas, por exemplo. Né? Então, e são pessoas que geralmente seguem o mesmo perfil, têm as mesmas características, não são, mas seguem as mesmas características do Lacan. Em 1936, ele inicia-se na filosofia hegeliana e participa de importantes grupos de riqueza cultural e teórica, concluindo que a obra freudiana deveria ser relida ao pé da letra, à luz da tradição filosófica alemã. E esse é um ponto extremamente interessante acerca do trabalho que o Lacan faz. Por exemplo, eu não sei quem de vocês já leu o Seminário 1, os escritos técnicos de Freud, mas no Seminário 1, o Lacan ele se coloca como esse cabrito que revoluciona a história da psicanálise. E por que cabrito? Porque ele não é uma ovelha, ele não se coloca na condição de uma ovelha a ser pastoreada por um grande outro. Ele se rebela mesmo e que se foda quem estiver achando o contrário. Mas ele bate o pé e diz, ó, no Seminário 1, na primeira parte, quando ele vai falar, ele mete o pau em Anna Freud e Melanie Klein, em dado momento, porque ele afirma que ambas estavam praticando psicologia do ego, chamando isso de psicanálise freudiana. E a primeira parte do seminário, Lacan separa para detonar e separar a ideia da psicologia do ego, né, da psicologia do eu, os efeitos da psicologia do eu e o que é realmente a psicanálise. Então, quando é nomeado o primeiro seminário como os escritos técnicos de Freud, ele vai reler Freud, de fato, à luz da tradição filosófica alemã. O que era que estava implicado quando Freud disse que o tripé da formação do analista seria supervisão, análise pessoal e estudo da teoria? Quando, por exemplo, ele vai voltar às primícias, desde a análise que ele faz muito crítica do caso Dora, que é inclusive um encontro que nós vamos ter na semana que vem, ele diz, Freud estava equivocado quando disse que o objeto de desejo da Dora era o senhor K. Isso aqui é um equívoco. Mas é interessante que a gente perceba, e aqui não se trata, como muitas vezes hoje é pregado, hoje é dito, de fazermos uma distinção de quem é melhor e de quem é pior. Porque a gente pode sim falar de um Freud sem Lacan, mas a gente não consegue falar de um Lacan sem um Freud.
Porque muitas das coisas, por exemplo, quando Lacan vai falar no seminário 5, as formações do inconsciente, sobre as perturbações da linguagem, os esquecimentos dos nomes próprios, o trocadilho das palavras estrangeiras, Freud já falou isso em Psicopatologia da Vida Cotidiana. E também falou isso no texto sobre as afasias. Então, ele referencia o que já está dito para, a partir disso, construir a própria psicanálise. E esse é um ponto de distinção em que não cabe a nós dizer, Lacan é melhor do que Freud. Não convém, essa discussão ela não entra em xeque. Não precisa entrar em xeque dentro da psicanálise. Não, mas porque faz mais sentido. Sim, se para você faz mais sentido a clínica lacaniana, não necessariamente isso precisa fazer sentido para outras pessoas. Né? Isso a gente precisa entender que Lacan ele foi um assíduo leitor do Freud. Ele leu a obra completa do Freud para poder estudar isso e criticar isso. Mas seguindo, em 1937, ele apaixonou-se por Sílvia, mantendo o romance duradouro, apesar de ambos ainda permanecerem oficialmente casados com seus cônjuges legítimos. Em 1940, ele encontrava assim uma situação delicada. Malu, sua esposa legítima, estava grávida. E Silvia, que era amante, estava grávida de Judith, a quarta dos filhos de Lacan. Judith foi registrada apenas com o sobrenome Bataille e só pôde usar o nome do pai em 1964. Essa circunstância viria a ser uma das determinações inconscientes da elaboração do conceito lacaniano de nome do pai. A união oficial de Lacan e Sílvia somente veio a ocorrer em 1953. Então, Lacan ele estava casado, né? E aqui a gente tem um babado psicanalítico, porque Lacan ainda estava casado quando vou usar essa palavra, mas está sendo gravada, se amancebou com Sílvia. E teve a Cibele, né? Então, isso foi um fato histórico e tem-se essa informação, né? Que a Sílvia acompanhou o ensino do Lacan, a transmissão do ensino do Lacan por um longo tempo. Em 1938, ele continua nutrindo um forte sentimento de repugnância em relação ao triunfo do nazismo. Chegou à conclusão de que a psicanálise nascera do declínio do patriarcado e argumentava a favor da revalorização da sua função simbólica no mundo, ameaçada pelo fascismo. Lacan denominou o começo do seu ensino de retorno a Freud, apoiando-se na filosofia hegeliana, na linguística saussuriana e nos trabalhos de Lévi-Strauss, retornou aos textos freudianos. Assim, tal aporte possibilitou a elaboração de suas concepções sobre o significante, o inconsciente organizado como uma linguagem, simbólico, imaginário e real, e interdição do incesto e complexo de Édipo. Quem estuda a psicanálise fora do contexto se prende aos axiomas de Lacan. Eu vou enviar para vocês ao término, inclusive eu falei disso ontem no Instagram, vou enviar para vocês ao término desse encontro um material audiovisual de um professor de história, que ele estuda vários autores, e entre esses autores está o Lacan. E aí, nessa releitura fora de contexto, e por que eu chamo a releitura fora de contexto? Porque nós estamos no contexto. Nós praticamos a psicanálise e estamos dentro do contexto psicanalítico, então, para muitos de nós, a psicanálise lacaniana não faz tanto sentido que nós nos propomos a estudar, que é a psicanálise, imagine para quem é de fora. E aí ele meio que fica perdido na explicação desse axioma lacaniano que o inconsciente se estrutura como uma linguagem, do real simbólico imaginário e de outros conceitos que o Lacan vai pontuando e que a própria história salta. Né? Por exemplo, a máxima lacaniana é essa, de que o inconsciente se estrutura como linguagem. E tem também aquela grande questão, certamente vocês já ouviram falar,
a mulher não existe, né? E é um axioma lacaniano que gera muita polêmica no meio algumas feministas tomam esse axioma, metem o pau na psicanálise, dizem que a psicanálise não é uma teoria que se presta somente a escutar o binarismo, e aí vem o movimento LGBT também, que em dado momento se vale, por exemplo, quando Lacan vai falar da tábua da sexuação e vai tratar da posição discursiva do homem fálico e da mulher não toda. E aí eles vão dizer, né, em alguns militantes, que o Lacan ele trata o sujeito a partir do binarismo subjetivo, que só há homem e que só há mulher. Só que aí é um grande equívoco, porque, mais uma vez, os axiomas lacanianos eles se saltam fora do contexto. Porque, por exemplo, se a gente lê, com certeza vocês já ouviram falar de duas frases. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. E vocês certamente já ouviram falar, às vezes um charuto é apenas um charuto. São duas frases que se atribuem ao Freud, mas que não são do Freud. São recortes que foram fazendo e atribuíram ao Freud. Mas na obra toda de Freud, não existem essas duas frases. Que Pedro fala de Paulo e igual a Pedro, tem isso. É igual, por exemplo, certamente vocês já também ouviram aquela história de que dizem, né? Lacan disse na conferência de Caracas, se vocês quiserem ser lacanianos, que sejam, eu sou freudiano. Lacan não disse isso. Quem atribui essa frase ao Lacan é o Jacques Lamillard, sogro do Lacan, ou melhor, genro do Lacan. Lacan que era sogro, genro do Lacan. E essa frase, ela existe no texto, a terceira, me parece, porque são duas obras que eu li recentemente. A terceira, que é um texto do Lacan, e Nos Confins do Seminário, que são recortes que o Jacques Lamillard faz e traduz a seus modos. Mas em nenhum momento da obra do Lacan ele disse isso. Que se vocês quiserem ser lacanianos, que seja, eu sou freudiano. Nada disso. A todo momento a gente vê Lacan criticando Freud. Então, tem essa de eu sou freudiano. Isso é uma atribuição que o Jacques Lamillard faz ao Lacan. Em 1953, no auge da primeira crise psicanalítica francesa, acerca da questão da análise leiga e da duração das sessões, Lacan passa a integrar o grupo fundador da Sociedade Francesa de Psicanálise. Nesse momento, deu início ao seu seminário, comentando sistematicamente, ao longo de 10 anos, os grandes textos freudianos. A partir de 1953, o grupo de fundadores da Sociedade Francesa de Psicanálise iniciou negociações para a aprovação da Sociedade Francesa de Psicanálise como filiado da IPA. Após muitas discussões e tentativas, o Comitê Executivo da IPA recusou a Lacan o direito de formar didatas. Então, aqui a gente já começa a perceber, de uma forma mais clara, em 1953, quando a IPA recusa Lacan. Né? Ele sai brigado desse contexto, mas a IPA diz, olha, não vai entrar aqui, a gente não quer papo com ele, e aqui é onde começa a problematização, porque Lacan não escreveu os seminários, né? Os 27 seminários que vocês conhecem, Lacan ministrou quinzenalmente em diversos locais da França, e fora da França, inclusive, os seminários que reuniam diversos alunos dele, analisantes, supervisionandos e seguidores de Lacan. E aí Lacan faz esse trabalho reverso, né, que tanto faz como tanto fez, essa questão da IPA ter considerado ele ou não. E ainda em 1953, 63, ou melhor, a segunda grande crise da psicanálise francesa deu-se em 1963. Um ano depois, a Sociedade Francesa de Psicanálise foi dissolvida
E aí Lacan funda a Escola Freudiana de Paris. Em 1965, fundou a coleção do Champ Freud da edição Sul, e em 1963 publicou os escritos. Diante do crescimento da Escola Freudiana de Paris, Lacan criou o PASSE, como eu já tinha dito anteriormente, o novo procedimento de acesso à análise didática. Deixa eu perguntar a vocês se vocês sabem o que danada é PASSE. Vocês sabem o que é isso? Já ouviram falar sobre o PASSE? Eu já ouvi falar e eu já participei da fala de uma pessoa que passou pelo PASSE. Aqui no Fórum de Campo Grande sempre teve ano passado, e aí eu fui. É bem legal. Você gostou? Gostei, eu achei interessante, porque assim, são recortes, claro, da análise da pessoa. Eu nunca lembro o nome dela, mas ela é aí do Nordeste. Nunca lembro, mas ela o que passa um passador chamava da linguagem. Ela falou da questão da música, de como aquilo lhe estava presente, coisas que se repetiam nos sonhos e que depois ela percebeu que faziam sentido. Eu achei interessante disso, de como que a cadeia de significante vai passando até que, de uma certa forma, se dissolve ali uma questão, cria-se uma nova questão, talvez. Excelente. É chamado testemunho do passe, ou passante, né? O passante, o testemunho. Então, eu acho um pouco religioso, parece, né? Não sei. É uma impressão que eu tenho, mas também não tenho tanto conhecimento sobre, mas parece um pouco. vamos gerar polêmica? Estamos aqui para isso. Mentira, brincando. Lembrem, se os haters me pegarem, vocês vão me defender, viu? Vou contar com vocês sobre isso. Edita esse vídeo, Humberto. Oi? Edita esse vídeo. Não tá podendo ser cancelado aqui, não. Não, Deus me livre de ser cancelado. Agora não. Veja só. O passe é um dispositivo que o Lacan criou dentro do contexto da Escola Freudiana de Paris, que está implicado dentro da formação do analista. Né? Necessariamente, por exemplo, o analista ele passa, o que se candidata a uma inscrição, a um percurso dentro do contexto da escola, ele se candidata à condição de analista da escola, a um AE, né? Analista da escola, e aí ele começa, se ele for aceito pela escola, o processo do trabalho de análise, supervisão e estudo teórico com membros da escola. Então, são essas as prescrições iniciais do Lacan. Que para se inserir na escola, você precisa fazer análise com o AE, fazer supervisão com o AE e estudar no meio da escola. Depois de um tempo de análise, isso é contado também e acompanhado pela escola, você se insere dentro do trabalho de avaliação para se candidatar ao passe. O passe, como a Carolina coloca, é quase que uma cerimônia religiosa. Ela é composta por um juiz, por assim dizer, o analista, o supervisor e um outro membro da escola que vão ouvir no tribunal da escola o testemunho do passe do final de análise, né? Ao final da análise, o passante escreve o testemunho da análise e vai ler isso, vai transmitir, vai testemunhar o passe para essas pessoas que vão avaliar e considerar se esse candidato pode e deve se tornar um AE ou não. Então, na experiência do passe, que é criada por Lacan dentro do contexto da escola freudiana de Paris, isso pode ser considerado ou descartado. Então, o fato de você fazer uma análise de 8 anos com um membro da escola não vai garantir que você vai ser aprovado na experiência do passe. Né? E isso é dentro das escolas, por exemplo, das escolas de psicanálise afins, as escolas mais maciças, mais sérias, como a que é regida pelo Jacques Alain Miller, que é a EBP, que é ligada à MP,
E, por exemplo, a escola as escolas do campo os fóruns do campo lacaniano, que foi isso que a Cristiane citou, que é uma escola ligada à Colette Solé, que é diretora do trabalho da psicanálise na França. Então, escolas que estão ligadas às origens da psicanálise são bem criteriosas quanto a isso. Então, por exemplo, o fato de você estar ligado à escola ou associado à escola não te dá o título de AE, que é o título de analista da escola. Te dá o título de participante e de membro, né? Então, você se torna membro da escola, mas você não é AE. AE é somente quando passa pela experiência do passe. Então, o passe, na teoria freudiana, inicialmente, que ainda hoje se sustenta nessas escolas, como os fóruns do campo lacaniano e a Escola Brasileira de Psicanálise, são uma condição para se tornar analista da escola. Sem isso, como eu já disse, você é membro ou participante. Então, isso seria o passe, né? Mas eu vou tentar localizar depois esse texto, eu não vou lembrar agora, em que o Lacan dissolve o passe. Inclusive, na Escola Brasileira de Psicanálise, o passe está em crise. O que é que isso quer dizer? Que está sendo revisto, reconsiderado, né? Para, de fato, pensar e problematizar esses avanços da psicanálise na contemporaneidade. Alguém tem alguma dúvida com relação ao passe? Aqui, Ivana, me pareceu bem como os moldes da IPA. Sim. Né? Que você Sim. tem que fazer análise com um analista de data, e é caríssimo e tudo, é uma coisa bem escola mesmo. Agora, assim, eu queria saber a tua opinião, assim, já que você entrou nessa questão de que Lacan dissolveu a escola, né? Assim, hoje ainda é possível uma formação lacaniana, porque é o que eu estou em busca, né? Sem participar de alguma escola? Claro que sim. Porque eu vejo também um movimento de muitos lacanianos, assim, independentes, né? Sim. Você participou de alguma escola, Humberto? Eu já fui cartelizante, tanto no Fórum do Campo Lacaniano como na EBP. Participo, inclusive, de algumas atividades, mas eu nem sou participante, nem membro, nem participante. Eu não tenho, assim, ligação, nem simpatia pelo próprio funcionamento, né? Não é uma coisa que vai de encontro, até então, com os meus princípios de prática psicanalítica. Tem algumas coisas que eu não concordo muito bem, não, sabe? Então, assim, para mim não funciona essa ideia de que do passe, eu não concordo. Não é uma coisa que eu vejo sentido. Para mim, eu não vejo sentido nisso, sabe? Mas, assim, é super possível um percurso ético com muito rigor, de uma forma independente de uma instituição ou de uma escola, né? Inicialmente, geralmente a gente tem essa insegurança. Eu tive inicialmente, quando eu entrei no percurso em psicanálise, eu tinha essa ânsia por ingressar numa escola, numa instituição, porque eu precisava ser validado por aquilo, né? Precisava ser reconhecido, mas depois isso foi se perdendo quando eu fui conhecendo a psicanálise crua que o Lacan nos oferta, nos propõe, e aquilo que a escola prega, por assim dizer. Mas é super possível. Tá? Mas seguindo, porque eu quero chegar num ponto, mas aqui a gente já chega quase no final, o grande salto feito por Lacan das ciências biológicas para as humanidades tem a ver com a reconfiguração do conceito de inconsciente, fortemente influenciada por o Saussure e o Jacobson, e pela antropologia do Lévi-Strauss. Para Lacan, o inconsciente se estrutura como uma linguagem. Lacan se aproxima de André, de Georges, de Salvador Dalí e de Pablo Picasso, de quem se torna terapeuta particular. Aprofunda-se daí em filosofia,
línguas orientais, na antropologia de Michael e nos textos de Bataille. Então, aqui está o grande ponto da densidade teórica do ensino do Lacan. Não é um ensino em que a gente vai, por exemplo, quando a gente vai ler Freud, nós nos deparamos somente com alguns restos da medicina, mas também com algumas conversas que ele faz com os artistas, com os poetas. Lacan condensa isso tudo. Mas vamos ouvir Bruna falando e aí eu continuo com essa discussão. Fique à vontade, Bruna. Não, mas porque era para levantei na hora do passe. A gente já passou esse ponto, mas é só porque me ocorreu assim que tem nada mais íntimo e do arbítrio do sujeito que você escolheu o próprio analista, né? E de repente, né, você ser coagido, né? Você tem nessa prateleira essas 5 opções aqui. Não sei, acho que muita coisa foi revista, né? O pessoal também fazia um surubão de análise, analisava filho, analisava... era pai analisando filha, filha analisando irmão, e muita coisa foi revista. Eu acho curioso isso não ser revista. Sim. Não, é um ponto extremamente assim para nós problematizarmos, na verdade, né? Que não é que a gente vai estar no meio ou fora dele, que a gente não vai questionar. Como, por exemplo, fazermos o nosso percurso de uma forma independente. Né? Quem é que valida? Quem é que autoriza, né, a nossa prática? Aí é aquela ideia que o Lacan coloca, né? O analista se autoriza por si e por outros. Mas quem são esses outros? São só os outros da escola? Né? E sabe que é uma coisa que é interessante? Isso vai dar polêmica, eu estou falando isso, mas eu acho que eu vou apagar essa aula. Edita. E a sua fala me fez lembrar, Bruna. Eu não sei se vocês acompanharam aquela polêmica da graduação em psicanálise. Certamente acompanharam. E fizeram um abaixo-assinado das escolas, né, para que isso fosse derrubado. E aí, sabe o que me fez pensar? Que as escolas se reuniram, né, porque as escolas têm rixa uma com a outra. Isso é um fato. Né? As escolas se reuniram para fazer esse abaixo-assinado porque uma graduação em psicanálise teria um conselho criado e esse conselho desbancaria as escolas. Com certeza. Né? Desbancaria os recursos financeiros, desbancaria os associados, a história das escolas iriam ser desbancadas para que um conselho pudesse existir. E o Forbes vai dizer isso, né? Que a única certeza que se tem é que em uma sala com 100 psicanalistas vão haver 100 opiniões diferentes e briga para que cada um defenda sua própria tese. Né? Então, isso é um fato. Então, assim, são problemáticas do campo que eu acho que vale a pena nós discutirmos. Mas eu indico para vocês, nesse ponto, eu digo, façam como eu fiz. Leiam o Aposta no Passe, do Jacques Lamillet. Ele fala nesse livro sobre o dispositivo do passe na escola. E aí, para vocês poderem ter uma noção do que é o passe de fato e poderem criticar a posteriori. Eu gosto sempre de fazer esse movimento. Ler, conhecer o que a pessoa está dizendo, para poder criticar com precisão. Mas seguindo, o axioma lacaniano do inconsciente que se estrutura como uma linguagem é um axioma que se estende durante todo o ensino. Mas a formulação disso a gente vê no primeiro ensino. Como eu disse, né, para o Jacques Lamillet, o ensino do Lacan é dividido em 3 clínicas, a primeira, a segunda e a última. Outros autores dividem o primeiro, o segundo ensino e o terceiro ensino, ou ultimíssimo ensino, né? Que é esse momento do seminário 1 ao seminário 10, do seminário 10 ao seminário 20, do seminário 20 ao seminário 27. Então, é meio que eles quebram esse ensino, dividido em 3 partes. Tem a ideia também do novo romeano, que é um outro axioma lacaniano,
que ele diz, né, em determinada parte do ensino, não vou lembrar agora qual seminário, não, lembrei, seminário 23. Eu troquei os 3 deles pelos 3 meus. Né? Ele diz que troca o consciente, pré-consciente, consciente de Freud pelo real simbólico imaginário dele. Então, ele diz que a realidade é constituída de real simbólico e imaginário. Então, são pontos que da teoria do Lacan, desde a construção, esse rompimento dele com a SPP, com o rompimento com a IPA. A IPA bate o pé e diz que não quer Lacan envolvido. Aí tem aquela problemática que já foi citada também, mas que eu retomo, acerca do tempo de sessão variável, porque existia uma predominância que as sessões deveriam durar 1h, 50 minutos, e Lacan diz, não, o tempo é lógico. E isso é um problema que acontece. Mas eu trouxe algumas indicações de leitura acerca da biografia do Lacan, mas também de pessoas que se analisaram com Lacan, que particularmente são livros que eu tenho um apreço muito grande, mas eu vou dizer para vocês qual é o meu preferido. Esse Diário de um Analista em Paris é um livro maravilhoso, que vocês conseguem, você vai vendo dentro da história do autor a experiência, a angústia, a dor e a delícia de ser um analisante de Lacan. Então, esse é um livro que eu indico, não é o meu preferido, mas eu indico. O Dia que Lacan Me Adotou, né, do Gerard, esse livro, assim, ele é de uma perfeição que eu desconheço, porque é de um agropecuarista, se não me engano, alguma coisa de agropecuária, que inicia um trabalho de análise com Lacan, e essa ideia de que Lacan me adotou foi quando ele teve um sonho dentro do trabalho de análise, e no sonho Lacan o adotava como filho. Então é uma história bem interessante, é um pouco grossinho. Uma temporada com Lacan eu não me agrado muito dele, não, porque é uma história bem delongada, mas há quem se agrade dessa temporada com Lacan. Não sei se alguém aqui já leu. O meu preferido de todos, é o Alô Lacan, porque são recortes que são feitos tanto de supervisionando o Lacan, e ele dando supervisão e aí vão fazendo cortes, e tanto também como dos analisantes. Então, esse livro aqui, do Alô Lacan, você vê quem é o Lacan, de fato. Né? Aquela coisa dura, dos cortes de sessão, do atender os pacientes com a porta do consultório entreaberta, com a sala cheia de gente. Tem essa vida com Lacan, da Catherine. Eu não vejo muito sentido nesse livro aqui, da vida com Lacan, mas eu já vi muita gente falando bem dele. Eu já li também, não me agradei muito, mas eu trouxe como indicação porque possa valer para alguns. Esse livro da Elizabeth Rodinesco é muito interessante, porque Elizabeth Rodinesco é historiadora, então ela faz um nado, né, acerca da história do Lacan, então vale a pena. E tem o principal que eu esqueci de colocar aqui, que é o da Beth Milan, né, o Lacan ainda. Esse livro ele tem meu coração. Esqueci de colocar aqui. Estão entre os meus preferidos esse, o Alô Lacan, e o Lacan ainda, que é o testemunho da Beth Milan, né, que alugou um apartamento em Paris para ser analisada pelo Lacan. E aqui eu trago uma citação desse livro, né, maravilhosa, que para alguns é bem polêmico. No meio de uma sessão, Glória, que era a secretária de Lacan, chama por ele, a fim de que ele atenda o telefone, e então ele diz ao analisante: continue falando enquanto eu vou atender o telefone. Né? Isso aqui é bem polêmico, porque para alguns pode parecer um pouco tosco, mas qual era a intenção de Lacan? Continue, porque a análise é sua. Né? A análise não é minha. Mas, obviamente, isso tem todo um contexto, um manejo e afins. Mas é um livro assim, que eu tenho um apreço muito grande,